Bom dia, pessoal, do primeiro A e primeiro B. Vamos continuar falando sobre a Roma Antiga, né? Já falamos sobre o período da monarquia, o período da república, e hoje vamos falar um pouco sobre o Império, encerrando, né? Encerrando esse assunto, né? Esse assunto ele vai cair no simulado bimestral. E nós vamos falar um pouquinho, né, as características principais do Império Romano, né, desse período. Vamos compartilhar aqui um slide, né, compartilhar um slide aqui com vocês. É o que nós vimos na última aula. Nós vimos as principais características da República, né? A República ela tinha expandido as fronteiras, né, de Roma e tinha se tornado um império, né? Mas não um império no sentido político, né? O império só veio com a queda da República, depois do segundo triunvirato e da disputa que teve entre Marco Antônio e o sobrinho neto de Júlio César, do grande ditador Júlio César, que foi Otávio Augusto, né? Que foi o primeiro imperador. E quais foram as ações de Otávio? Otávio, ele fez obras públicas, né, grandiosas, né, ampliação do funcionalismo público, divisão censitária da sociedade, né, dividiu a sociedade em classes baseada na renda, criou a guarda pretoriana, essa guarda era para proteger, né, era uma guarda especial que protegia o imperador. Desenvolvimento das artes, né, Mecenas apoiou obras de Virgílio e Horácio. Mecenas foi um muito rico que apoiou as obras e desenvolveu a política do pão e do circo, né? Que essa política ela tinha como função arrefecer, vamos dizer assim, as crises sociais através de quê? Dando comida e espetáculo ao povo. A política do pão e do circo se tornou um modelo, né, de análise que a gente faz até hoje, né? Na política, na atualidade, quando alguns políticos usam, né, desse artifício de dar espetáculo, de dar comida, enfim, de forma muito pontual e não faz o que é necessário, né? Enfim, como político. Então, assim, essas foram as principais características e a época de Otávio foi um período relativamente de paz, né? Devido à força, o poder que ele tinha, né? Que fez com que o exército se tornasse extremamente poderoso. Enfim, é, Otávio, né? Otávio tinha vários títulos, né? Ele era pontífice, ele era príncipe, né? Que era o principal cidadão da República Romana e agora do Império. Ele era Augusto, que quer dizer divino. Ele era o pontífice, né? Que era líder da religião romana. Ele era o imperator, né? Que, enfim, estava à frente dos exércitos. Então, realmente, ele concentrava todos os poderes em suas mãos. O período do Império, que vai de 27 a.C. até 576 depois de Cristo, né? São mais de 500 anos de Império. Ele vai ser um período dividido em Alto Império, que até o século II vai ser o período de apogeu, né, do Império Romano, e Baixo Império, do século III até o século V, desculpa, que é o período de decadência, né? Eu errei aqui, vai de 27 a.C. a 476, né? 476 depois de Cristo. Enfim, são 500 anos de império. E aí, depois de Otaviano, vem Tibério, vem Calígula, vem Nero, vem outros imperadores, né? Nós vamos ver a primeira dinastia, ou seja, a primeira família de
imperadores foi a Júlio Claudiana, né? Família tradicional ligada ao patriciado romano, os patrícios que eram a elite de Roma, desmoralizaram o império, de certa forma, alguns desses imperadores, como Nero e Calígula, né? E perseguição aos cristãos. O cristianismo foi uma religião, ou foi enfim, uma religião que surgiu ali no governo de Tibério, né? Jesus nasceu ali no governo de Tibério e foi muito perseguida, porque as características do cristianismo, elas iam de encontro, né? Elas batiam de frente com aquilo que era defendido pelo Império Romano. Então vamos lá, um dos lacaios de Tibério foi seu sobrinho Neto, que iria suceder ele ao trono, né, que foi Calígula. Calígula, pessoal, era uma figura extremamente excêntrica. Ele nomeou o cavalo dele em Citatos como cônsul e senador. Mandou esculpir a cabeça dele em tudo que é estátua de Roma, se dizia que era um deus, enfim. Bom administrador, multiplicou os recursos deixados por Augusto, preservando a Pax Romana. Nero. Nero vai ser outro imperador que vai incendiar Roma, né? Muitos historiadores vão dizer que ele incendiou Roma para culpar os cristãos. Foi acusado de ter provocado o grande incêndio de Roma, que destruiu 2/3 da cidade na esperança de reconstruí-la com esplendor. Nero iniciou a primeira intensa perseguição aos cristãos. Então aqui nós temos os primeiros imperadores, a boa parte era excêntrico. A história dos imperadores como um todo vai ser história assim trágicas, né? Vão ter imperadores que vão matar até a mãe, vão ter conspirações, enfim, são muitas histórias terríveis. O cristianismo foi extremamente importante, né? Porque foi uma religião que assim chamou a atenção do Império Romano. O Império Romano, ele, só para vocês terem uma ideia, ele era politeísta. E aí vocês vão ver a primeira característica do cristianismo é que é monoteísta, a crença em um só Deus, né? O caráter universal, segundo o qual os homens são iguais perante Deus. Então, imagine que o imperador, ele se auto-intitulava de Augusto, que quer dizer divino. Na visão dos cristãos, o imperador era um homem como qualquer outro, né? Pregação do amor ao próximo, crença na ressurreição e no juízo final. Roma estava estruturada no militarismo, escravismo e caráter augusto dos imperadores, ou seja, caráter divino dos imperadores. Então, isso aí não tinha como não bater de frente. Sem falar que, além de ter seus vários deuses, como Júpiter, Minerva, dentre outros, né? Diana, a deusa da caça, Vênus, deus do amor, dentre outras, o que é que acontece? Os romanos eram tão politeístas que eles adotavam deuses de outras culturas, como Ísis, né? Que tinha um culto lá no Egito, como Mitra, se não me engano, da Pérsia, enfim. E imagine que vem uma religião agora que adora um só Deus e prega que todos são iguais, né, perante Deus, que não existe nenhum homem endeusado e por aí vai. Então foi muito perseguido o cristianismo, né, durante todo o Império Romano, e cresceu muito até que o imperador lá na frente teve que adotar o cristianismo porque não conseguia combater. Isso aí nós vamos ver depois. Aqui tem as dinastias, né, pessoal? Foram várias as dinastias. Teve a dinastia dos Flávios, né? Chegaram ao poder por intervenção militar, eram ligados ao comércio. Teve Vespasiano, né? Que criou o Coliseu. Teve Tito, destruição de Pompeia, né? Pelo Vesúvio. Domiciano, dinastia dos Antonianos, dinastia dos Severos, enfim. Essa parte aqui eu vou parar aqui. Nós já vimos um pouco do início do Alto Império, não vamos entrar na crise, né, a partir do século III, e vamos para a parte da cultura, né? Vamos para a parte da cultura agora. Vamos interromper esse compartilhamento aqui, né? E vamos compartilhar agora
outro slide aqui para a gente falar um pouquinho do legado dos romanos, né? Eu estou com outro slide aqui. Vamos passar aqui um pouquinho essa parte de fundação do Império Romano, né? Passar aqui um pouco, pessoal. A sociedade romana, nós já vimos um pouco na outra aula, né? Vamos passar essa parte. Então, aqui, pessoal, a evolução política de Roma. Otávio nomeou, né, príncipe senatus, primeiro senador, né, primeiro do Senado, e adotou o nome de Otávio César Augusto, né, que quer dizer o que divino, e concentrava o poder em suas mãos. Isso já falamos. Os poderes do imperador. Falei um pouco ali, que ele era pontífice, que ele era Augusto, mas vamos ver aqui de forma mais detalhada, né? Os poderes do imperador. Pontífice Máximos, chefe da religião, era o supremo sacerdote. Augusto era prestado culto como um deus, né? Tinha direito de veto e decisão no Senado. Ele manteve a instituição do Senado, mas ele tinha poder de veto. Comandante supremo do exército, imperador, controlava a administração pública, nomeava os governadores das províncias e cunhava as moedas de ouro e prata. Ou seja, poder total nas mãos do imperador, né? Então, assim, representação do imperador Augusto como pontífice máximo, era essa a representação aqui primeira dele, chefe militar, magistrado e Deus, né? Essa estátua aqui do lado direito está representando ele como Deus, como Augustus, né? Divino. A evolução política. Vocês estão vendo o imperador, aí tinha um conselho consultivo, daí que vinha o Senado, os magistrados e os comícios. O imperador estava acima. E aí, pessoal, nós já vimos um pouco de política, economia e vai, vamos falar um pouquinho sobre civilização. Um dos maiores legados da cultura romana, né, da civilização da Roma antiga, é o direito, né? O direito regulava todos os aspectos da vida dos cidadãos e dividia-se em direito privado, leis relacionadas com aspectos da vida privada, como casamento, divórcio, contrato, testamento, como hoje, né? E direito público, leis relacionadas com a organização e funcionamento do Estado. Então, realmente é um grande legado para a humanidade o direito romano, né? Urbanismo também era foi um traço forte, né? Planejamento ordenado de cidades, né? As estradas romanas eram famosas, enfim. Vamos passar aqui um pouco. O Coliseu, aqui nós estamos vendo exemplos de uma cidade romana, né? Lá atrás tem o Coliseu, né? De Roma, né? O templo, mais aqui o templo, o fórum, que é no centro, e as colunas, né? Realmente na arquitetura eles foi um ponto máximo, né? No que diz respeito à cultura romana. Aqui a cidade de Roma é uma cidade. Alguns vão dar uma estimativa que Roma tinha 1 milhão de habitantes. Aqui tinham teatros, né? Tinha anfiteatros, né? O Coliseu era a grande casa de espetáculos, vamos dizer assim, né? Até aquele filme Gladiador, nós vamos ver que eles fazem cenas, né? Eles vão, claro, simular cenas no Coliseu. Mas não só tinha Coliseu, né, teatros e anfiteatros, tinha as termas e banhos públicos, que eram muito famosas, né? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Os hipódromos também, né, onde tinha as corridas de cavalo, etc., né? Que eram os circos máximos, né? Os espetáculos, e isso ajudava muito na questão da política do pão e do circo, né?
essa questão de espetáculo, né, do circo, foi algo muito forte na Roma Antiga, no período do Império. Existiam as zonas residenciais, né? Blocos de tinha tanto casa particular pertencente aos romanos mais ricos, né? E blocos de apartamentos com vários andares onde viviam romanos mais pobres, né? Tinham apartamentos que tinham blocos de apartamentos, tipo prédios, e tinham aquelas casas mais amplas, com várias áreas e etc. Arquitetura. Arquitetura nós podemos ver a cúpula, né? Vai ter a cúpula. Claro que eles tiveram influência dos etruscos, que foram um dos povos que governaram no período da monarquia, dos gregos e a influência oriental, né? O mosaico, por exemplo, é uma influência oriental. Tem a cúpula foi uma influência etrusca, o arco de volta perfeita etrusco, a abóboda também, vocês estão vendo aí na imagem, e as colunas que nós já vimos que é uma influência o quê? Grega, né? O dórico, o jônico, o coríntio, nós vimos que são características da arquitetura grega, mas que influenciou. E o mosaico vem do Oriente, né? O mosaico, Ásia Menor, enfim, o mosaico vem do Oriente. Então, a arte romana, sentido prático e utilitário, né? A arquitetura, ela tinha um sentido prático e utilitário. Os edifícios eram desenhados a pensar na necessidade da cidade. Grandiosidade. Os edifícios são construídos para mostrar a grandeza do império. Então, nós estamos vendo aí o Coliseu, o hipódromo, né? O Teatro de Aspendos, a Ponte de Chaves. Realmente, na arquitetura, os romanos desenvolveram muita coisa e era muito prático, era para o dia a dia. Também na escultura, né? Nós vamos ver aí o que? O realismo, a representação do real até na expressão das personagens retratadas. Os bustos, o objetivo era imortalizar o personagem, ou a personagem, melhor dizendo. E o relevo narrativo, propaganda política aos efeitos romanos. Nós estamos vendo aqui a coluna de Trajano, que é um relevo narrativo, um busto de Caracalla, que foi o imperador, e aqui Otávio Augusto, né? Num realismo, uma escultura que tem um certo realismo. Pintura e mosaico, né? Decorava o chão, as paredes das casas, e frescos também, pinturas sobre as paredes de estuque. Vamos lá. Literatura, nós vamos ter literatura, teatro, poesia. Na história, nós vamos ter uma figura chamada Tito Livio e outra chamada Tácio. São bem importantes. Tito Livio escreveu a história de Roma, né? Na poesia, nós vamos ter Virgílio, que escreveu a Eneida. A Eneida é como se fosse igual às obras de Homero, é como se fosse a Ilíada grega, né? Como se fosse a Ilíada, a Odisseia grega, as obras de Homero. A Eneida de Virgílio. E tem Ovídio também, eu até tenho um livro de Ovídio aqui. Teatro, Plauto e Terêncio. E na oratória, Cícero, né? E Sêneca. A religião romana, como eu falei, era politeísta e adotaram os deuses gregos e mudaram o nome. Por exemplo, Júpiter, deus dos céus e da tempestade. Eu não sei se Júpiter era o correspondente a Zeus. Tinha Diana, deusa da caça e da lua. Diana é correspondente à deusa grega, Ártemis, né? Apolo, deus do sol e das artes, aí era para as duas culturas. Vênus, deusa do amor e da beleza. Na Grécia nós temos Afrodite. Enfim, Netuno, deus dos mares. Já entre os gregos vai ser Poseidon. Enfim, nós vamos ter uma correspondência dos deuses romanos com os deuses gregos, né? O culto dos romanos tinha um culto doméstico, né, chefiado pelo pater família, faziam oferendas aos lares, né, tinha um culto doméstico realizado nos templos, né, dirigido pelos sacerdotes e praticado aos deuses produtores da cidade, e tinha um culto imperial, culto dedicado ao imperador, que era chamado divino, lembrando que os cristãos eram
terminantemente contra isso, por isso foram muito perseguidos, né? Enfim, pessoal, essas foram as principais características da cultura romana, né, no período do Império, né? Eu queria pedir a vocês para vocês estudarem aí os capítulos. Vamos dizer quais os capítulos da prova. Capítulo 7 e capítulo 8, né? Vocês vão estudar o capítulo 7, que vai ser a Grécia, né? E o capítulo 8, que vai ser Roma. Esses vão ser os assuntos do simulado bimestral, né? Capítulo 7, capítulo 8. Eu vou colocar as principais características de cada civilização. O simulado vai estar muito legal, vai ser baseado nas aulas que eu dei aqui, nessas características. Por exemplo, aqui, nós falamos sobre a questão do início do Império com Otávio Augusto, as principais características, a Pax Romana. Falamos um pouquinho sobre o cristianismo, que foi muito perseguido, principalmente porque era monoteísta, porque não aceitava adoração aos deuses. Falamos um pouquinho do legado romano, como, por exemplo, o direito, arquitetura, lembrar das estradas romanas, né, que eram muito bem assim edificadas, enfim, da arte como um todo, da Roma Antiga, da poesia, da literatura, enfim, boa sorte, bom estudo.